esse ponto de credibilidade é o que vai ditar aqui preço para muito ativo nos próximos meses, tanto para juros quanto para bolsa. O maior problema é você conseguir que a inteligência do cara pense que 2035 não é hoje e nem muito mais longe do que você imagina. É que o cara tem essa correlação de respostas imediatas. Aqui o brasileiro é imediato, ele quer que aconteça amanhã. Olá, pessoal, boa tarde. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Começando mais um VirtuiCast e com Alex Gerboni, nosso diretor de investimentos da Virtui. Nosso velho lobo do Rio. E um mês cheio de novidades aí, muitas coisas acontecendo. Ibovespa batendo suas máximas, S&P 500 também. Mas setembro tende a ser um dos meses mais desafiadores para o mercado, né? A gente tem logo já aí no meados do mês reunião do Fed, acho que vai ditar juros pelo mundo, né? Ou qual será a magnitude dos cortes? Se a gente vai ter mais um em dezembro, se não vai, se é de meio, se é 0,25. E acho que a gente, como tem ouvido bastante, né? Acredito que juros no mundo ou inflação global é o tema do momento. E eu queria começar por esse tema, para a gente falar um pouquinho dos últimos dados, né? Nível de emprego, de seguro-desemprego nos Estados Unidos aumentando, também outras variáveis importantes aqui no nosso mercado local, que vai ser muito influenciado por essa dinâmica de juros lá fora, mas aqui a gente tem um fiscal praticamente indo para o buraco, né? Desgringolando, era para ser déficit zero, já passou disso, e com certeza vão ser mais alguns bis também no próximo ano. Então, eu queria já abrir com o Fed, saber a opinião do Alex e Sergião aí vamos, sem ordem, como vocês quiserem, vamos debatendo, eu também vou colocar aqui minhas posições. Legal. Obrigado, Felipe. Na verdade, a gente vê aí um mercado bastante ansioso por essa primeira reunião, né? Pós-anúncio ali do Jeremy Powell, em dizer que está na hora de começar os cortes na economia americana, né? Os cortes na taxa de juros. E de fato, que o mercado aposta são cortes sequenciais, né? Um já de imediato, nessa próxima reunião de setembro. Já vou falar o que antevém a esse corte, né? Que é essa semana de bastante monitoramento, né? E depois, talvez, mais 2 cortes ainda esse ano, tá? As apostas, pessoal, elas partem aí de 3 cortes esse ano a mais 8 cortes o ano que vem, basicamente em todas as reuniões. Mas como a gente vinha comentando, né? Isso é plausível de mudança a qualquer hora, né? O mercado é muito volátil, tanto em relação aos seus resultados, quanto em relação às opiniões. Né? Temperamental. Sempre temperamental. Qualquer notícia, positiva ou negativa, tudo muda, né? De Exato. 3 cortes vai para nenhum, ou daqui a pouco nem no ano que vem, né? Exato. E essa semana é uma semana importante porque são 3 dados de emprego, né? A gente tem o JOLTS amanhã, que é o nível de emprego, um dos indicadores de nível de emprego americano. Na quinta-feira, a ADP. E na sexta-feira, quem faz o preço, que é o payroll. De fato, o que o mercado espera é uma redução nesse volume de empregos por lá, né? Mas não numa magnitude muito expressiva, o que indicaria uma possível recessão. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É mais ou menos isso que a gente tem olhado. E engraçado isso, né? Acho que para quem está ouvindo a gente, acho que seria até legal você comentar isso, Sérgio, que é um pouco muito da sua vida, mas sempre quando a gente vê um país em pleno emprego, deveria ser um motivo de super felicidade, né? Consumo em alta, mas sempre tem aquele lado que se você não cuidar muito bem, inflação está sempre corroendo o nosso dinheiro, né? A gente veio falando um pouco disso no carro. E olhando aí para esse possível corte, assim, Sérgio, qual a sua opinião sobre isso, mas olhando também nessa de, o mercado engraçado olhando para que emprego não cresça tanto, né? Parece até contradizente
pra gente empresários aqui, né? O que a gente quer é que as coisas cresçam sempre, né? Primeiro eu vou falar do meu jeito, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aqui quem vos fala é o velho Lobo do Rio. Boa tarde, boa tarde. Você tem plena razão, mas a minha opinião é um pouquinho divergência da sua. Na minha opinião, ele vai cortar 0,25 esse ano e vai deixar para o novo candidato assumir e ter uma política mais correta de corte de juros. A título de emprego, vai ter de novo uma desaceleração. Aí sim ele vai dar ou a Câmara ou o antigo, Trump. o Trump, para monitorar junto com eles a oportunidade de baixar ou não baixar mais impostos, mais taxa de juros durante Lobo, este ano. Não divergimos da opinião, tá? Não, Então, de não. fato, o que a gente vê é um mercado ansioso por 3 cortes, né? A gente vai falar de Brasil daqui a pouco, e aí eu acho que casa muito essa sua constatação, porque é muito próxima à nossa aqui, a minha principalmente, né? De não se dá 2 passos ao mesmo Nunca, né? tempo, Na vida com a não. mesma Num ano perna. eleitoral ainda. Exato. Né? Neste Então, ano, não. o mercado, como eu disse, ele sai de 3 cortes, aposta em 3 cortes esse ano e em 8 ano que vem. A minha opinião é sempre mais cautelosa, né? De um passo de cada vez, talvez um corte agora e um outro corte mais para o final de dezembro, Anunciado, se né? acontecer. Exato. Anunciado, eu Anunciado. aposto. Sem anunciar, eu não aposto em corte. Hoje sim, mas o próximo vai depender da eleição, vai ter um pouco de como fala, manipulação, talvez. Né? Eu vou chamar de cautela. Cautela. Mas isso é importante, eu acho que esse papo, principalmente para a gente pontuar para quem nos assiste, né? Acho que a gente começa a falar de juros nos Estados Unidos e o nosso cliente aqui, o nosso espectador, pensando, pô, mas que isso muda na minha vida, né? Eu acho que é bom a gente trazer para esse contexto quanto isso pode influenciar, os investimentos das pessoas. E até para deixar um pouco mais claro para vocês que nos veem, a gente sempre olha para Juros Brasil com uma construção com o que se dá de juros também lá fora, né? Porque imagina a gente tendo uma taxa de juro aqui no Brasil de 5%, Estados Unidos também é 5%. A gente vai ter uma fuga de capitais enorme aqui, dólar vai para as alturas, né? Você tem uma moeda forte, obviamente que um governo muito mais previsível. Eu acho que o que você comentou aqui minutos antes é muito importante. O Fed sempre dá um passo avisando que ele vai dar aquele passo e dificilmente volta atrás. Um pouco diferente da comunicação nossa aqui, que é extremamente complicado, né? O pessoal já se acostumou a trabalhar com aqueles enigmas das atas, né? E lá o Fed tende a ser muito mais claro. Mas um juro lá fora, com certeza a gente tem que manter um juro aqui no Brasil um pouco mais elevado. Aí eu já vou trazer um pouco para o Brasil, para trazer um pouco para o nosso mundo, né? E obviamente a depender dos juros lá fora, mas muita gente, alguns meses atrás, já esperava que Selic estivesse hoje a 9%, né? A gente teve a reforma tributária lá atrás, que era uma expectativa de ancoragem da inflação, de que isso traria um maior controle inflacionário e que o governo também cumprisse neste ano um déficit zero, o que não aconteceu. A gente provavelmente vai ter um déficit bastante relevante este ano e, pelo que eu tenho lido, talvez um déficit de 20 bi ainda para o próximo ano. Ou seja, fiscal bastante complicado. Muito complicado. Eu também acho. E eu vejo o nível de endividamento do país crescendo ali 2, 3% a cada ano e a gente deve entregar aí para um próximo governante ou não na casa de 95% ali do nosso PIB já comprometido. Então a gente vem para um espiral razoavelmente ruim para os mercados, né? A gente vai falar um pouco mais à frente de empresas e obviamente que o custo de captação de recursos para crescimento de lucro dessas empresas vai continuar caro, né? Como que vocês veem esse ambiente no Brasil, caso os juros demorem um pouquinho mais para cair lá fora, um pouco mais aqui?
esse ambiente que hoje é muito positivo, né? A gente teve nível de empregos, vemos comentando um pouco disso, acima da expectativa. Ou seja, a gente vai bem, a gente tem gerado emprego, mas a renda também não tem A crescido. renda não acompanha, Não não é a acompanha. quantidade, sim a qualidade, né? Vamos falar um pouco disso, vamos entrar nesse assunto que eu acho importante. Na minha opinião, a quantidade não faz a qualidade. Ou seja, nós somos um país de 200 e alguns milhões, que a gente tem esse papo de pleno emprego, de taxa de desemprego menor. Para mim, Sérgio, né, o velho lobo do Rio, eu acho um pouquinho de matéria paga. Eu não aceito porque a gente nunca sabe o que está acontecendo no Piauí, no Rio Grande do Norte, né? Sabe? Nos extremos. A gente sempre se baseia pelos centros, né? Então eu tenho umas opiniões formadas. E a nossa taxa de juros, desculpa a minha sinceridade, ela não vai abaixar, não, e ela tende a aumentar, na minha opinião. Velho lobo do Rio. O mercado está olhando para 11,5 aí, né? Fechando o ano. Algumas casas, O último cupom foi isso, né? algumas casas já apostando em 12, né? Mas você falou de uma coisa importante que é a saída de capital estrangeiro, né? Dado toda a expectativa de taxas elevadas lá fora e de ações voando, né? Explodindo lá, Nvidia, enfim, as big techs voaram e isso fez capital estrangeiro sair daqui do Brasil para fora, né? O que a gente observa é talvez um estresse desse modelo de extremo risco, vamos falar assim, americano, né? Agora com uma sinalização de juros baixando e de uma rotação saindo das big techs para empresas small caps ou middle caps, né? Que a gente fala. Mostra que o mercado está positivo em relação à economia americana, né? Para comprar empresas menores. Exato, mas isso gera um pouco mais de oportunidade para os países emergentes. E a gente, querendo ou não, está como um dos melhores emergentes aí dentro dessa seleta lista. Gostaríamos de melhores entre os piores tá fácil, né? Então, uma lista de 3, nós somos o terceiro. Você tem Rússia em guerra, mercado fechado para ela. México, Argentina. Exato, a disputa tá fácil. A disputa tá fácil. Uma lista de 3, nós somos o último colocado. Mas assim, é onde tem um sistema robusto, né? Muita confusão política, mas é onde se confia um pouco mais ali na transparência dos investimentos, né? E aí você começa a ver o capital estrangeiro voltando para cá. É impressionante, né? Essas últimas 2 semanas, você que acompanha mais bolsa, né? Entrou 2 bi, caralho. Pô, a gente falou, fluxo de saída. A gente falou de 45 bi o ano passado positivo, depois de 45 bi negativo e agora está falando de 20 bi positivo de novo. Exatamente. Então é muito volátil essa entrada de capital estrangeiro. Mas por quê? Vamos parar para pensar aqui. Por é a atratividade da taxa. Vai e volta, né? Eu tenho uma opinião. Primeiro, quando se fala de capital externo entrando, ele vem para o quê? Um CDI, CDI+, Ele vem para especular. Ele vem para especular. Aí você fala assim, mas tudo é bolsa? Não. Juros real. Vamos lá. Juros real aqui em dólar ou juros real aqui em real? Aí você pega $1 a 6,40, que está terminando o dia fechando a 6,40. O cara vem aqui, eu brinco, é um McDonald's, né? Você compra um Big Mac, mas com X milhões, você pondo, numa aplicação financeira qualquer, você não precisa correr o risco de injetar na bolsa. Não pode. E o cara traz mesmo, porque ele não vê horizonte lá e vem aqui um juros real. E na influência da pessoa apertar o botão, estamos indo para o Brasil, o dólar aqui, mergulha, né? Mergulha, ele desanda total. Devia mergulhar, né? Devia mergulhar. Mas o grande não mergulho dele é porque não está vindo volume. Se vem volume... Do local também, né? O local está querendo sacar. Eu tenho vários amigos que falam, estou indo embora, estou sacando.
Tem um amigo meu, muito amigo, ele brinca comigo, eu compro essa semana ou não compra? A 5,90 eu não deixei ele comprar. Um mês atrás, 60 dias atrás. Aí não compra. Pô, você não precisa. Aqui você tem um juros real de tanto. Você está comprando a 5,90 para ter o mesmo juros. Vai ter uma correlação que uma hora você vai se desgastar. Ah, mas agora que bateu 6,30, eu comprei. Fica à vontade. Eu não falei para você assim, não vai fazer. Mas, meu, desculpa, enquanto aqui tiver uma taxa de juros real, o melhor país do mundo é esse. Um negócio É, de risco de oportunidade. sim, a gente até pegando um pouco esse gancho, como chama? Pô, é o Faria Lima Elevator, né? Ah, olha Não, ali, me levei. e tem, eu sempre sigo e tem umas coisas legais. Aí o cara fez um post, a gente até rodou no escritório, depois a gente vem até atualizando os estudos deles. Aí a gente vê os NTNBs batendo aí PCA mais 6 e cacetada, né? 6 para cima tinha um monte. Oportunidade muito boa, realmente ter um juro real dessa magnitude é muito bacana em qualquer, principalmente aqui ainda, né? E aí ele tá fazendo um comparativo. E aí, pô, vou trazer de novo, né, que ainda a gente olha para risco. Aí o comparativo dele em 10 anos é CDI era equivalente a IPCA mais 3, o dólar IPCA mais 2,79 nos últimos 10 anos, S&P 500 IPCA mais 13, também os últimos 5 anos da S&P 500 foi Explodiu, né? explosivo, né? Então, agora, quando a gente tira esse cenário do S&P 500 dos últimos 3 anos, ele tem uma média de 9% ao ano e ia dar um IPCA mais 4, 5. Mas mesmo assim, ainda acho que é um mercado interessante. Mas vejo muitas oportunidades aqui. Não está na hora de bolsa ainda, que não vai mudar para bolsa, mas tenho falado com o Regis, que é o gestor da Tagus lá, gestor que a gente tem parceria, e ele comenta muito que muitas ações hoje no Ibovespa também tem um carrego aí muito próximo de IPCA mais 15, IPCA mais 18, né? Então, assim, o Brasil nunca vai deixar de ter boas oportunidades, do meu ponto de vista, com juros altos, com juros baixos, e com juros altos você tem ali um pré a 14, 15, 16 que em algum momento você toma. Ou você vai tomar uma NTNB numa taxa explosiva como essa. Acho que o Alex, talvez nos últimos 5 meses, o cliente mandava grana, compra B. Pô, vou comprar o BIP, cara. Surfou muito. Né? Vai chegar um momento também da gente vender isso, trazer essa diferença aí a valor presente, fazer isso aí, ganhar uns trocos. A maior preocupação de quem investe em NTNB é o vencimento, né? Isso mostra que às vezes a gente não tem muito conhecimento de quão líquido é o ativo, né? As pessoas falam, poxa, vou comprar uma NTNB com vencimento em 2035, para não alongar muito. Vou ter que carregar até o final? Não, né? O que a gente tem que ter é uma melhora, de fato, das condições aqui, não só fiscal, mas política e de confiabilidade no país, é o que a gente chama de risco país, né? Para que isso melhore as condições de taxas praticadas aqui no Brasil e que você saia antecipadamente aí com mais do que a promessa do que o ativo trazia, o IPCA mais 6. O único ponto, aí o Lobo me ajuda, é prazo, né? Quanto tempo você suporta comprar um ativo em bolsa com com uma boa expectativa de upside, de crescimento, e quanto você tem de prazo para comprar um ativo de risco soberano, né, que é um título público federal, zero estresse de um default, é isso que a gente está falando, mas quanto tempo você segura esse papel para ele agregar valor na sua carteira com o carrego, né, da proteção da inflação mais 6% de juros, ou quando você quer sair desse papel. Né? Não é um título para eu comprar e vender amanhã. Eu vou pegar esse gancho para a gente entrar, porque nos últimos anos, quando nós tivemos uma NTNB pagando isso, vou recordar talvez ali um pouquinho antes da Dilma cair, a gente comprava uma 50 IPCA mais 7, acho que foi o máximo que eu vi ali. A gente, 3 anos...
Durante a Dilma, né? Durante a Dilma. No maior momento de estresse ali. Depois eu cheguei a negociar NTNB e PCA mais 3,5. 3,5. Cara, porra, 20 anos de duration, com 2%, tinha cara fazendo em 3 anos 50%, 60%, 70%. Fora o carrego do ativo, né? O cara fazia isso de ágil, mas isso. E aí, entrando no próximo assunto. Depois que nós tivemos esse movimento de fechamento de curva de juros, a Bolsa deu uma super porrada. Está aí naquele momento de 38 mil pontos e foi fazer máxima pré-pandemia. Com muitas empresas, eu lembro que naquela época multiplicaram ali o seu capital por 20, 30, 40 vezes, né? Vocês olham que nesse momento a gente teria essa mesma oportunidade? Vocês olham para alguns setores específicos e aqui eu deixo bastante livre o assunto, tá? Acho que a gente pode discorrer em qualquer setor aqui. Vou deixar o Lobo responder agora. Eu voltando ao que você falou antes das NTNBs, né? O maior problema é você conseguir que a inteligência do cara pense que 2035 não é hoje e nem muito mais longe do que você imagina. É que o cara tem essa correlação de respostas imediatas. Aqui o brasileiro é imediato, ele quer que aconteça amanhã. Então, quando você tem um case na bolsa, né, você fala assim, puta, isso aqui está muito barato, né? PL, fazer as multiplicar. Você fala, meu, nem o patrimônio do cara vale isso que está custando a mercadoria hoje. Sim. Então, essa correlação existe bastante, mas a percepção do cara de 2035, 2051, ele vai falar, mas está longe. Ele nunca sabe que ele pode trazer a valor presente a qualquer hora, a qualquer minuto, se o mercado realmente for comprador para aquela mercadoria. Então, quando você traz a valor presente, imagina você pegar um prêmio de um período longo e trazer ele para cá, vai falar assim, eu só quero 0,5% amanhã, porque o resto eu já ganhei nesse período. É isso aí. Então, as pessoas com essa percepção, NTNB 2031, 2000 e... o Banco Central falando todo dia, né? 2027, 2032, 2048. Você não tem que se preocupar com a distância, você tem que se preocupar com o prêmio dela. Eu concordo. É quando comprar, né? É comprar quando um prêmio comprar. bom. Não é de... Você fala assim, puta, essa mesma NTNB há 3 meses atrás, 4 meses atrás, batia 6,83. Ah, por que você não botou todo o seu dinheiro lá? Também não é assim. Se bota todos os Poderia ovos no ir para mesmo 8 cara, também e continuar lá, né? Mas você tem que pensar que a longo é melhor que curto, às vezes, quando o prêmio e quando se acredita na mercadoria. É isso aí. Você falou a palavra mágica, acredita. Acredita Né? na Ninguém compra um mercadoria. título pensando em vender antecipadamente. Você Você é totalmente pessimista dançou, com a política. você vai esquece. errar. Os tubarões te pegam. Mas Os tubarões te mordem. Ô lobo. Mas uma coisa, isso é tão importante de falar, porque às vezes a gente está num papo com um cliente e você coloca para ele uma B35, por exemplo. Aí o cara olha lá, a 28, a 26 está com uma taxa maior. Só que a gente está olhando mesmo se for para um carrego, né? Hoje o IPCA é um pouquinho mais modesto. Se ele andar para 6,5 e não vai andar do dia para a noite, é um Não. mês depois do outro, o cliente vai ter um vencimento 1 ano depois, ele vai ficar abaixo do CDI. Eu sempre falo isso para o meu cliente, cara, se o IPCA subir mais 1% aqui, 2%, ainda você nem CDI tem. Então, se você quer de curto prazo, fica no CDIzão. Fica no papai e mamãe. Papai com mamãe. E Vai aí, dormir. vai dormir, e aqui você dorme tranquilo no curto prazo. Então, eu acho que, inclusive, esse nosso momento aqui de discussão tem que ser também para educar um pouco, né? Vocês acham que a gente tem capacidade? E aí eu também quero que você entre, olhando numa parte mais macro, acho que o Sérgio vai entrar no micro de algumas empresas, mas numa possibilidade de uma pernada de bolsa aí, talvez nos próximos 3 anos, de ir para algo em torno aí de 160, 170 mil pontos. E eu não vou nem me pegar ao índice, tá? Porque a gente pode ter um índice subindo 3
e algumas boas empresas subindo 400%. E outras caindo menos 27%, ou não subindo nada. Né? Mas vocês veem um ciclo positivo para a Bolsa? A gente tem ouvido muitos lugares aí, 150, 160 mil pontos. Como que vocês estão olhando para a Bolsa hoje? Eu vou trazer só um pouquinho de fundamento aqui para a gente entender cenário e falar justamente de expectativa, né? Ou de bolsa ou de juros no Brasil. Então, junto com essa reunião do Fed, a gente não falou isso, né? Que é no dia 17, dia 18, a gente tem a reunião do Copom aqui, Nossa. dia 17 e dia 18. E isso, de fato, também vai fazer preço para a De gente. tudo. Em tudo. Nas expectativas de juros futuro, né? Se cai ou se sobe, e também na questão da relação de retorno em ativos de maior risco, de bolsa de valores falando. Né? O mercado, de novo, né? Quer antecipar ou quer aproveitar ali a bola no corner, né? No escanteio, que o Bater e Galípolo, cabecear. que nem é ainda nosso presidente do Banco Central, colocou. Né? Ele disse que não há nenhum viés político em se tomar uma decisão de alta de taxa de juros aqui no Brasil nos próximos dias. Né? Na próxima semana, vamos falar por assim. Mas a gente tem que lembrar que ele falou antes do Fed indicar que faria o corte por lá. Né? E agora, né, essa bola no escanteio é ver se vai na cabeça ali de um zagueiro, quem é que vai marcar o gol, ou se ele vai chutar para fora. Essa é a preocupação hoje do mercado. Né? Não duvido que para garantir ali um pouco de tranquilidade, ou até mesmo de... É uma palavra que a gente fala muito, de garantir o que se fala. Credibilidade. Credibilidade. Né? Você está falando com o velho lobo do Um dicionário, é enciclopédia. É um dicionário, não. Ele tem atitudes próprias num segmento só. Ele pensa. Mas esse ponto de credibilidade é o que vai ditar aqui preço para muito ativo nos próximos meses. Tanto para juros quanto para a bolsa. Você falou num ponto importante que é quanto a gente espera ou quanto a gente vislumbra, vamos falar assim, um Ibovespa daqui a 3 meses, dezembro, e daqui a um ano, né? 145 mil pontos no final do ano, 165 mil pontos no final do ano que vem. Não sei se esse é o número certo para a gente olhar, né? Vamos lembrar, o Brasil tem uma concentração muito grande em 2 ativos. 2 commodities, Petro e Vale. Se eu me basear só numa possível valorização dessas 2 commodities, eu já tenho índice em 165 mil pontos. Essa é a verdade. Só que eu estou deixando de olhar, talvez o que ele olha mais, né, como investidor final, quais são os ativos que estão baratos. O que eu estou comprando barato. Exato. Mesmo, né? E não é o que eu compro esperando 165 mil pontos. Não é assim que a gente compra bolsa. A gente compra a bolsa olhando ativo por ativo e pensando, como é que essa empresa vai estar daqui a alguns anos? É a questão do prazo. 2035 de querer é longe? ser sócio mesmo, Não né? sei, né? Não é comprar por preço, é querer ser sócio, né? Na verdade, a comparação que os caras usam é muito as commodities e os bancos para precificarem a quantidade de pontos na Ibovespa. Eu vejo por aí, porque está formatado desse jeito, né? Uma Petro vale tantos por cento, uma Vale vale tanto. Aí você pega uma small cap, vale 0,015. Não vai mudar nada, né? Ou nem está no índice, né? Não, mas ela está aí, vale 0,015 ou 0,75, e é uma boazinha do mercado, aí falam que é boazinha. Eu vejo com isso com bons olhos, está tudo certinho. Mas se as small caps não levarem junto o carrego, o país não cresce, o país fica, como eu vou falar, ele fica na mão de meia dúzia. E para mim a meia dúzia não serve. O país não tem só 2 empresas. Não serve. Meia dúzia, eu vou dizer meia dúzia porque ele é sócio hoje de umas outras 3 ou 4 que são números de índice. Então, eu não vejo por aí. Eu falo todo dia de manhã, né? Eu acordo daquele meu jeito, leio os jornais, leio o broadcast, não sei o quê. Se vocês perceberem, quando eu falo de alguma coisa, nunca falei big.
sempre small. Porque eu acho que o valuation da small é muito legal. Você fala, mas a small caps devedora no mercado financeiro não paga dividendo. É outros 500. Mas se a empresa está bem, o valor dela em ativo vai dobrar, triplicar. Eu tenho aqui números, mas eu queria guardar porque diz que eu vou sentar no sofá. Eu sentado no sofá Mas de manhã pode dar palhinha, cedo, pode dar palhinha. sentar e fumar no cigarro de manhã cedo, eu começo a imaginar minhas coisas e o meu jeito. Você vai falar, sua bolsa é small, sua carteira é small. Não, ela não é small caps, mas o pequeno eu tenho volume. O pequeno que eu acredito, eu tenho volume. E vamos lembrar, o que é small, né? Né? Uma Uma empresa hoje no Desculpa. mercado aberto, não sei se é tão pequena assim. Não né? tem, uma- vamos pegar Minerva faz parte do índice small cap. Vamos lá, Small cap vamos- Redditor tá no índice small cap. Vamos lá, vamos pegar aí, que é small caps. Eu trouxe aqui uma relação boa. para você de small caps. Pera, deixa eu achar, né? Que eu não sou muito. Vamos lá, uma PK. Tem ideia que vale R$3? Cara, eu tô lembrando, você falou É de que- pecar. Eu Já não me posso- não, é, pecar eu não me posso veio na analisar o cabeça risco de crédito quando separa junto. pecar Não e Não tem Astari. problema, você pode pôr o risco da empresa. Mas desculpa, R$3 é dinheiro de. Eu brincava antigamente, quando a Petro caiu a R$4 lá em. Eu estava em Miami. Hoje, meus filhos eram todos pequenininhos, né? 4, 6 e 8. Hoje vocês não vão comer McDonald's, o papai comprou uma ação da Petrobras. É uma alusão, né? Na época que caiu a 4,12, 4,15, eu enchi a mão. Deu para entender? Mas você tinha fundamento na época como você tem hoje? Não. Mas a R$4 uma. Não dá. É Não barato dá. demais. Não tem É como barato desprezar. demais as coisas. Você é do setor de Comércio. tem um negócio chamado Fui, né? valor. Ui. Foi. Valor percebido. Valor perceptivo é muito importante para quem tem a mão quente. É isso. O velho Lobo do Rio fala assim sempre: tenha a mão quente que você vai saber o que você deve fazer, tanto no sim como no não. A mão quente estuda. As pessoas falam, teve algumas junções aí na bolsa, né? Amigo, está o mesmo valor antes da junção. Pô, presta atenção, cara, se eles se uniram, aquilo lá despesa na veia é para baixo, talvez a ação é para cima e muito. E despesa é despesa. Eu brinco sempre, uma despesa é 2 lucros, né? Uma despesa sempre vai ser 2 lucros. Você contrata um funcionário, você tem que vender 2 vezes mais para pagar aquele funcionário, para ele se autopagar, né? Então eu não vejo que é Petrobras, é Vale. Eu vejo. Não gosto de Vale. Não acho certo comparar a minha efetividade com o prêmio que eu ganho. Eu sou o maior produtor, mas tenho um prêmio maior que todo mundo. Isso aí me ajuda. E me ajuda muito quando você fala num balanço. Eu vendi o minério a 100, mas teve um prêmio de 108,50. Desculpa, meu amigo, porque o meu minério é melhor? Aí se o seu minério custar $10 e vende aos mesmos 108,50. Aí você prova para mim que você tem razão. Mas eu sou boa pagadora de dividendos. Tá bom, você é boa pagadora, a sua mercadoria em janeiro de 23, fechou a R$112. E agora Hoje está 55. Você pagou bastante dividendo, né? E o yield, né? Que os caras gostam, né? Vocês gostam, né? Do mercado financeiro. O yield, PL, não sei o quê.
Tudo bem, não tem problema, mas esse yield a R$ 120 a ação, ele é desse tamanhozinho, ó. Uma coisa Exatamente. A importante é saber ação escolher. vale cai 50%. Vamos lembrar Mas disso um nos ano, últimos eu acho que 12 meses, né? antes do papel tá aqui, acho que o que o Lobo tá querendo dizer é como é que você escolhe essa carteira? Como é que eu escolho? Não, é uma pergunta meio que retórica, mas é mais ou menos isso. Não, ela pode ser retórica. Mas é do tipo, putz, o que eu quero para minha carteira? Eu quero só o dividendos? Como é que eu analiso? Eu tenho. Eu quero só valorização? Como é que eu analiso? O Acho velho que- Lobo do Rio tem 63 anos, mexe na bolsa há uns 23, 24 anos, e ele carrega a carteira dele, ok? Ele é desse tipo. Eu vou perder na compra, não na venda. Ele carrega. E durante estes anos todos, eu vim pegando valor perceptivo mais o custo da mercadoria. Valor versus o custo. Pega um balanço, lê um balanço, vai lá, olha o custo de um ano anterior, 6 meses anterior, para ver aonde ele pode chegar. E assim eu fui. Mais crescendo. simples do que todo mundo faz todo aquele A parafernália. modelo para lá e para cá. Não sei o quê. Aí eu pego aqui, eu vou pegar petróleo como gancho, né? Eu trouxe aqui, eu anotei hoje de manhã, que vocês me convidaram muito cedo. Vamos lá. Eu gostei da anotação, O Sérgio acordou, buscou a carta. Tá filmando, ó. É a minha letra. Mas é do jeito que eu sei fazer. Mas Cara. é assim que tem que ser. É do jeito que eu fazer. O bunker brinca comigo. Pô, Sérgio, hoje você fez 132 operações. É do meu jeito. É assim que eu gosto. Eu nunca compro 10 quilos de uma mercadoria se eu posso comprar 5 ordens de 2. Porque eu não sei se você quer vender, se ele quer vender. Se eu comprar e você quiser vender, eu comprei na mínima, mas na máxima para vocês dois. Então não funciona isso. Vamos lá, eu trouxe alguns dados aqui. Eu vou pegar só o petróleo, né, como só parâmetro de números, né? Sim. Uma Petrobras, em 6 meses, sobe 10%. Em um ano, né, de um ano datado de ontem, sobe 39%. Uma 3R que se juntou, que vai virar uma máquina, em 6 meses cai 3%, em um ano cai 18%. Se a correlação dos dois é quase igual, é petróleo. Aí a queridinha do mercado que toda casa fala, né? Citi Internacional, JP Morgan Internacional, Merrill Lynch, Bradesco, Itaú, como chama o Faria Lima lá, o banco lá, o BTG e Companhia Limitada, todos eles falam da queridinha. Frio. Em 6 meses, mais 5. Em um ano, carregando um ano, 0,35 menos. Será que isso é uma correlação? E todas com potencial de crescimento muito grande, né? Não, aí na minha opinião, Sérgio, quando eu faço esses balanços meus particulares, eu falo assim, deixa eu ver o quanto vale a 3R no mercado. Agora é 3R e Enalta, né? Então, Tem até o nome Brava, né? vai Brava mudar o nome agora. novo, né? Vai mudar agora. Hoje eu estou comprando 3R, para que mudar a gente... Não, hoje eu comprei mesmo. Caindo 5, porque o petróleo caiu 5. Petróleo abaixo de 75. Não, o que é que eu olho? Eu pego as 3 aqui. Por sinal, eu tenho as 3 na carteira, mas o maior carrego é Petro. Eu carrego as 3 e me auto-pergunto assim, quanto vale esta empresa? Quanto vale esta empresa e quanto vale esta empresa? Pô, mas há um ano atrás esta valia 1 bi, a 3R valia 200 milhões e a Prio valia 300. Hoje a Petro vale 5 bi, a 3R vale 150 e a Prio está 0 a 0. Espera um pouquinho, tem uma...
Se esse cara tiver um CEO pesado e um cara atuante, amigo, esse papel tem que descolar. Ele tem que descolar ou chegar junto dos pares. Ah, mas vai subir 39. Não vai, né? Se subir também, eu agradeço que o meu vou junto, né? Mas aí, não ó, vai. E uma eles estão constatação. subindo, mas eu vi que 3R vai começar, vai subir a produção em 10 mil barris por É, dia, se eu não me engano. porque vai já ter a junção a partir da próxima exercício. Esse mês já deu. Eu não estou entendendo porque está caindo hoje, na minha concepção. Mas esse mês já juntaram os 2 pacotes e deu 80 e poucos mil barris. Mas É aí muita você consegue capturar isso se você fechar o olho e comprar índice? Não consegue. O cara Acho que que é esse é o índice, É, tem que fazer a desculpa, seleção, né? o velho lobo do Rio vai sacanear vocês dois presentes aqui na mesa. O índice só é para o cara que quer menos serviço ou mais serviço. Ele compra índice, compra BOVA 11, aí você pega lá, puxa o relatório do dia. BOVA 11 é a mercadoria mais no after. Mas você não vai me sacanear, não, porque não é Não. recomendação nossa, É, tá? por quê? Porque você não quer ler tudo isso aqui, ó. Só aqui, ó. Você não São quer. todos os papéis que eu tenho. Aí. E de uma parte da carteira. E dá trabalho. Ninguém Dá ganha trabalho dinheiro sem pra dar trabalho, sem ter caramba. trabalho. O cara fala para mim assim, você é Acompanhamento, xarope. né? 53 artigos na sua carteira, você é um pouquinho xarope. Eu gosto. Eu gosto. Ah, você fala assim, você tem Carrefour? Não, não tem, mas eu tenho Açaí e tenho PK. Tem Petro, 3R, mas não tenho Prio. CPFL, eu tenho as 3. Sem querer, a lista tá as 3. Ah, mas não tem Taesa. Não tenho, mas eu tenho 3. Tem Sim, TRPL4 aí, CPFL isso andou mesmo. bem E também. é assim que eu ando com as mercadorias. Por exemplo, eu não peguei a onda da direcional. Fui eu culpado. Os caras falaram, entra na direcional, compra que vai... Mas aí fui eu. Eu já tinha muita exposição em MRV, muito em JHSF, muito em Cirela, muito em plano e plano. Ou entrei mais um. Uhum. Ou eu tenho que negar, abdicar daquele papel, aí amanhã eu vendo, o papel sobe 5 e o outro que eu comprei cai 3. Eu vou ficar nervoso comigo mesmo. Mas isso é meu fundamento. Meu fundamento. Mas aqui entra um detalhe também importante que eu acho que vale nós comentarmos, né? A gente falando do imediatismo. E aí, quando você começou a falar aqui dando um overview aí das coisas, né? De que você carrega isso há muitos anos, 20 anos de bolsa, algumas você está há muito tempo. Ou seja, você está colhendo resultados. Eu trabalho com a bolsa há 20 anos. Acontece que é assim, por exemplo, eu vou comprar amanhã um papel novo que eu não tenho na carteira. Qual a sua expectativa que você mira ali, Sérgio? Isso. Lobo, assim, daqui X anos eu quero ter X resultado. É sempre olhando muito para frente, não? É o ano. É só o ano. Eu não olho para frente, não. Para frente, a Deus pertence. O Fed. Não, eu olho o ano. Eu vejo lá a minha carteira esse ano. No clube, ela está 0-0. Vou ser bem transparente. Só que no mês de agosto, os ativos daquela carteira subiram 14%. Esse clube é meu e dos meus filhos e da minha mulher. Na minha pessoa física, o ano está com 12%. O belo resultado. Só que eu tenho 53 aqui, lá eu tenho 8 artigos. Aí você fala, lá é como se fosse o BOVA 11. E você tem lá Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. A defensiva tá lá. Petro. Não, Petro não tem. CPFL e aí tem as mal que eu gosto, né? Eu vou comprando aí. Petro e Vale acho que nem entra mais como setor defensivo. Não quero. Bancos, elétricas e... Esse plano eu perdi 100 quilos na Dilma de Vale do Rio Doce a R$8. Eu falei, eu não entro nunca mais nesse papel. Eu conheci um gestor, muitos anos, né? O Luiz Nunes, que é o gestor da Forbes. Ele foi no escritório, acho que em 2017.
Ele estava começando o fundo dele e tal, foi apresentar lá. E ele falou assim: eu nunca compraria Vale para minha carteira. Ele é um cara que falou: nunca compraria Vale. Eu já conheci gestores que 90% da carteira era Petro e Vale. É. Eu não vou falar nome, mas né, já trabalhei com E alguns. realmente era. Né? É pegar aqueles velhos Mas eu acho que é Pra desprezar. falar que não da diversificava, época da boleta na mão, né? mas é era desprezar Petro, Vale e NTNB. Era só isso. Mas tá? você despreza muito boas empresas É o com que a um gente está futuro falando. muito né? promissor que o que nós estamos falando aqui. Mas eu ainda quero voltar para quem nos assiste, né? Isso vem só com o tempo. Por mais que você esteja olhando para 12 meses, no final do dia você está olhando como que aquela empresa vai se comportar diante do cenário atual nos próximos anos. Eu acho que você compra, sim, para um movimento mais carrego. longo, mas você está olhando, reavaliando tudo que você está fazendo a cada 12 meses. Pô, continuo nisso daqui, aquilo que eu pensei lá atrás vai se concretizar ou não vai? Se vai, eu mantenho. Se não, vou vender um pouquinho ou vou trocar de ação. posição. Você vai trocando. Sem zerar a mercadoria. Eu, quando acredito, eu não zero. Cara, tem a sua dica, né? Que você mencionou. Compra, mas não tudo de uma vez. Não preciso. Né? Nunca. Escolhe a empresa, insiste um pouquinho, mas não faz uma única tranche, né? Como a gente fala. Não. Vendedor e comprador tem toda hora. Então, não se preocupa. Não se preocupa. E se o seu horizonte é de um ano, espera cair. E tem um cara que fala para mim, você acredita? Ela subiu acima da sua média, você tem na sua carteira. Você acredita? Pode comprar. Você não precisa toda hora esperar, né? Down. Você pode comprar. Então é assim, e é assim que eu lido. E gosto muito de empresa. Eu sou apaixonado, cara. Eu tenho e-comércio, então sou apaixonado. Um balanço perfeito, eu adoro. Adoro. Faz diferença. Faz diferença. Alec, como que você está na sua exposição hoje para os nossos clientes? Você tem tido quanto de bolsa para um cliente moderado, agressivo? Vai de Vocês podem 5. terminar, eu queria ir no banheiro. Vai lá, Vai lá, Sérgio, vai. fica à vontade, a gente vai fazer o bate-bola aqui de percentual. A gente vai aí de 5 a 10% da carteira. Né? Nada muito direcional. Então a gente tem procurado ativos com ganhos atuais. Né? A gente tem trabalhado um pouco mais Operação long de short. ganho relativo mesmo, long Isso aí. short ali. A gente Mercado tem muito para cima mais- ou para baixo, dá para Exato, ganhar dinheiro. Exato. Né? Mais uma descorrelação, uma divergência entre os dois papéis do que propriamente uma posição para tomar e carregar. De bolsa direcional ali, né? E quando a gente fala de bolsa direcional, hoje talvez uma carteira mais reduzida, né, com menos ativos, E bem com uma gestão mais descontados, ativa também, com uma gestão né, Alec? ativa, mas que me permita surfar um momento mais defensivo, talvez, de mercado. E olhando hoje para a inflação, tá tirando um pouco do pé. A gente comprou bastante NTNB, né? Acho que essa farra passou um pouquinho, os spreads já caíram, mas ainda tem prêmio, Alec? Ainda tem prêmio, né? As NTNBs, aí é lógico, né? Às vezes a gente olha e muito tentado ali pelo prazo, né, de encurtar o vencimento. Isso não vai dar resultado. Né? O que a gente olha são vencimentos mais longos e ainda assim uma insistência em relação à alocação. Né? Não posso comprar uma NTNB imaginando que ela vai bater o CDI daqui a uma semana. E aí, Esquece. olhando um pouco para a carteira no geral, você carregou um pouquinho mais para esses próximos meses de pós, dado a perspectiva de alta de juros novamente. Né? A gente está procurando ativos mais líquidos pós-fixados para numa eventual virada de mão ali, né? Exato. De maior clareza. Uma informação mais clara para onde vamos, né? E tô falando de Brasil especificamente, eu ter a liquidez necessária para tomar um ativo de mais qualidade, vamos falar, de mais risco. Legal, mas uma coisa que eu sempre falo, né, assim, e quero até encerrar um pouco, depois você vai para o seu divã ali, mas a gente tentar sempre, eu acho que é positivo ter um pouco de cada classe de ativo dentro da carteira. Né? Se a gente pegar os últimos 5 anos, foram péssimo para o Ibovespa, mas
os últimos 5 antes a esse, a bolsa decolou. Mas tem um estudo que E nós você... tínhamos renda fixa 2%. Mas tem um estudo que você sempre mostra, né? O quanto uma carteira diversificada é saudável para o seu patrimônio como um todo. Então, você tem que separar ali em cestinhas, né? E dentro dessas cestinhas definir o que é prazo, o que é horizonte para o seu investimento. Mas, de fato, se você não for um cara mega arrojado, vamos falar assim, né? Não quiser 53 ativos na carteira, muito embora eu acho que você tenha a sua parcela mais... Aquelas posições maiores, né? Tem sempre alguma que Não, você tem mais, né, Uma Sérgio? questão mais conservadora, né? Porque claro, ninguém sabe o claro. dia de amanhã, Deus pertence, Claro. como você falou. Mas o ponto é saber dosar essas classes de ativos para poder insistir em uma ou outra operação mais arrojada. E dentro também de cada classe, né? Vamos ponderar aqui. Então, eu tenho a minha parcela de 10% em bolsa para um cliente moderado. Eu vou ter diversos setores também desses 10%, né? Ou 2, 3, 4 setores e diversificando um pouco meu risco dentro desses setores e empresas. Aí eu vou para a inflação, eu também vou ter um papel mais curto, de 2 anos, um de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Para que E- vocês terminarem, o Velho do Lobo quer dar um ditadinho para vocês, mas vocês terminem aí. Vamos embora. Cada hora que vocês falarem, a mesma coisa tá falando de um e de outro, mas eu vou mandar um Vai mandar um recado. na lata. Tá bom, tá bom. E pós-fixado a gente carregou um pouquinho mais, né? Agora a gente montou no momento- posições agora no segundo semestre um pouco mais pós-fixada, esperando uma definição melhor de como é que fica a questão de corte de juros e de perspectivas para o bolso ano que vem, para de fato redirecionar essa posição. Tá? Boa. Então, não é uma carteira passiva, ela está passiva para a gente tomar um Que pouco mais bom, de oportunidade Que ali bom. na frente. Eu queria terminar não, né? Eu queria dar um adendo a vocês dois, né? Vocês ficam discutindo aí que fórmula, que não sei o que não sei o que lá. Eu tive um pai que morreu há uns 6 anos atrás. Ele só batia nas minhas costas para mim acertar. E ele dizia só uma coisa na vida: nunca na sua vida ponha tudo num ovo, num cesto só. Você pode tropeçar e cair. Isto serve para qualquer segmento. Vamos lá. Pré-fixado a 14 e eu pego hoje. NTNB a 6,50 eu pego hoje. Então, essas contas, você tem que saber a quantidade que você quer em cada um dos ativos. Ele falava assim: você tem 33% do seu dinheiro em terra, 33% do seu dinheiro aqui e 33% do seu dinheiro onde você quiser. Aqui, você não perde. Tendo aqui, você está aqui. E tendo lá fora também 33%, você vai estar defendido, como vocês acabaram de falar. Dependendo muito da figura pessoa. A pessoa tem que se autoaceitar. Ele vai correr o risco. Porque muitas das pessoas, olha, a terra valoriza. O dinheiro corrige 5 e o outro corrige 3, ele vai falar: pô, seu burro, né, meu? Podia estar tudo aqui. Não. Mas a terra desvaloriza. Então, aí eu ia falar o reverso agora. Um pode cair 10, o outro sobe 10. Então, você tem que saber conciliar a quantidade em cada um dos negócios que você quer fazer. Concordo, acho que a ponderação é muito importante, é muito importante aí para um resultado ótimo das carteiras, né? Isso aí. Bom, eu adorei o papo aqui. Eu que adorei ter tá sido convidada por você, Então, Felipe. Você ainda vai trabalhar ali, e olha que vamos tomar café enquanto você trabalha. E sem cachê, viu, pessoal? Zero cachê aqui. No máximo ganha carona para vir aqui gravar, no máximo isso. E um chopinho depois, vai. Aqueles 600 e poucos seguidores que eu tenho lá, que estão lá no Instagram, eles sabem que eu fumo, né? Eu fumo logo cedo. Amigão, ficar conversando com vocês dois, além de aprender o que a gente aprendeu agora juntos,
é uma coisa, mas a minha vontade de fumar... Não parou? Não passou? O velho Falar lobo depois do Rio. corta, né? Mas é igual fazer sexo e fumar. É, fumar olha, um cigarrinho. eu vou falar aqui com a produção, com a diretora de marketing. A gente tem que ter uma pausa nos 30 minutos. A gente toma um café e volta. A próxima a gente vai fazer assim. Boa. Mas eu queria agradecer a audiência de todos, agradecer nosso velho lobo do Rio, o Alec. Estaremos aqui em novos podcasts, agora trazendo convidados para participar dessa mesa conosco. E vai ser um prazer aqui estar mensalmente com vocês, trazendo novidades para os nossos clientes, trazendo um pouco de ideias para ver o que a gente pode educar e agregar para o portfólio de todos vocês. Viu? Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês dois. Se despeçam aí, mas gostei muito de estar aqui. Boa. Bom, obrigado pela oportunidade de novo. Espero vê-los mais vezes e estou sempre à disposição de todos. Inclusive do Lobo aqui, se ele precisar de ajuda. Eu conheci o Alec hoje, agradeço o Felipe e para vocês, como eu falo lá no podcast de manhã cedo, que quem vos falou foi o velho Lobo do Rio. Tchau, tchau. Boa, pessoal. Tchau. Até mais. Prazer estar com vocês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Outra vez com vocês o velho Lobo do Rio. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Velho Lobo, vamos pro bate-bola aqui. Vamos JBS ou Minerva? Descontado Minerva, mas por dividendo JBS. Via Varejo ou Magalu? Magalu. Renner ou C&A? C&A pelo negócio e Renner pela capilaridade. Uma só. Renner Uma ou só, C&A? então para mim é C&A. Cirela ou MRV? Cirela pelo shopping ou pelas coisas diversas, mas eu apostaria em MRV. Transmissão Paulista ou Neoenergia? Depois dos investimentos, Neoenergia. Itaú ou Banco do Brasil? Como mercadoria sem pressão, Itaú. Gerdau ou Usiminas? Você perguntou se eu gosto de doce salgado ou coisa do gênero. Eu vou para uma docinha. Para se garantir, GGBR. Boa. Alpargatas ou Vulcabras? Vulcabras ou Grandene? São perguntas de $1 milhão que eu não sei responder, ok? Mas tem um papel que eu vou falar para vocês agora. Comprem Asus e comprem uma mercadoria que se chama Burger King. Vão lá, pesquisem e comprem. Um grande beijo. Aqui quem vos falou foi o velho Lobo do Rio. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Outra vez com vocês o velho Lobo do Rio. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Velho Lobo, vamos pro bate-bola aqui. Vamos JBS ou Minerva? Descontado Minerva, mas por dividendo JBS. Via Varejo ou Magalu? Magalu. Renner ou C&A? C&A pelo negócio e Renner pela capilaridade. Uma só. Renner Uma ou só, C&A? então para mim é C&A. Cirela ou MRV? Cirela pelo shopping ou pelas coisas diversas, mas eu apostaria em MRV. Transmissão Paulista ou Neoenergia? Depois dos investimentos, Neoenergia. Itaú ou Banco do Brasil? Como mercadoria sem pressão, Itaú. Gerdau ou Usiminas? Você perguntou se eu gosto de doce salgado ou coisa do gênero. Eu vou para uma docinha. Para se garantir, GGBR. Boa. Alpargatas ou Vulcabras? Vulcabras ou Grandene? São perguntas de $1 milhão que eu não sei responder, ok? Mas tem um papel que eu vou falar para vocês agora. Comprem Asus e comprem uma mercadoria que se chama Burger King. Vão lá, pesquisem e comprem. Um grande beijo. Aqui quem vos falou foi o velho Lobo do Rio.